A mágica da arrumação. Parte 2. Capítulo 4. Arrumando suas coisas para ter uma vida sensacional. Escolha um lugar para cada coisa. Eis a rotina que sigo diariamente ao voltar do trabalho. Primeiro, abro a porta e anuncio para minha casa. Cheguei. Pego o par de sapatos, que usei no dia anterior e deixei no hall, e digo: muito obrigada pelo trabalho árduo, guardando no armário. Em seguida, descalço os sapatos que usei naquele dia, e os coloco cuidadosamente no lugar, onde estavam os de ontem. Sigo para a cozinha, ponho a chaleira no fogo, e vou para o meu quarto. Deixo minha bolsa no tapete de pelo de carneiro e tiro as roupas que usei na rua. Coloco o blazer e o vestido num cabide, digo bom trabalho, e os penduro provisoriamente na maçaneta do armário. Coloco a meia calça no cesto de roupa suja, escolho uma roupa confortável, e me visto. Cumprimento a planta que está num vaso na janela e acaricio suas folhas. Minha tarefa seguinte é esvaziar o conteúdo da minha bolsa, e guardar cada objeto em seu devido lugar. Primeiro, retiro todos os comprovantes de pagamento da carteira, depois guardo numa caixa perto da minha cama. O relógio de pulso fica numa caixinha antiga, e o colar e os brincos vão para a bandeja de acessórios ao lado dela. No final, digo para os meus acessórios: obrigada por tudo o que fizeram por mim hoje. A seguir, volto ao hall e tiro da bolsa os livros e cadernos que carreguei durante o dia. Coloco a câmera digital, que uso para trabalhar na prateleira, no local designado para os aparelhos eletrônicos. Na cozinha, preparo chá enquanto verifico os e-mails e jogo fora as correspondências inúteis. Volto para o meu quarto, ponho minha bolsa numa sacola protetora e a coloco na prateleira de cima do guarda-roupa, dizendo: você trabalhou bem, agora descanse. Não se passam nem 5 minutos desde o momento em que entro em casa, mas tudo já está guardado. Então vou para a cozinha servir o chá e relaxar um pouco. Não fiz esta descrição para me gabar do meu belo estilo de vida, mas sim para demonstrar como é ter um local apropriado para tudo. Depois que você termina o processo de organização, manter a casa arrumada passa a ser algo natural, que não demanda esforço, mesmo quando você chega cansado do trabalho. E isso lhe dá mais tempo para aproveitar a vida. A importância de designar lugares específicos para guardar os objetos é que haverá locais determinados para acomodar todas as suas coisas. Embora essa fase pareça complicada, garanto que é bem mais simples do que decidir o que fica e o que vai embora. Como você já escolheu os itens que vai manter dentro de uma mesma categoria, agora é só guardá-los próximos uns dos outros. O motivo pelo qual cada item deve ter seu local específico é que a existência de um objeto sem lugar definido multiplica as chances do retorno à bagunça. Digamos, por exemplo, que você tenha uma prateleira vazia. O que acontece se alguém deixar um objeto qualquer largado ali? Em pouco tempo, esse espaço estará coberto de objetos aleatórios. Tudo o que você não souber onde colocar acabará indo para lá. O princípio básico da organização é exatamente este. Defina um lugar específico para cada coisa, uma única vez e coloque-a em seu devido lugar assim que terminar de usá-la. Experimente. Você vai parar de comprar coisas desnecessárias, não irá acumular objetos inúteis, manterá a casa em ordem e só terá à sua volta aquilo que lhe dá prazer. Primeiro descarte, depois guarde. Quem participa das minhas palestras sempre fica espantado quando mostro fotos do antes e depois das casas de meus clientes. A reação mais comum é: esse ambiente parece tão vazio. É verdade. Em muitos casos, meus clientes optam por não deixar nada no chão nem coisa alguma que obstrua a visão. Às vezes até as estantes são removidas, e os livros passam a ser guardados dentro do armário. Essa, inclusive, é uma das minhas estratégias de organização. Você pode achar que não cabe mais nada no seu guarda-roupas. Na verdade, 99% das pessoas pensam assim, mas depois elas se surpreendem. O seu espaço é do tamanho ideal para você, pode acreditar. Perdi a conta das vezes em que ouvi reclamações sobre falta de espaço.
Contudo, até hoje ainda não estive numa casa que não tivesse espaço suficiente para guardar os pertences dos moradores. O problema é que temos muito mais coisas do que precisamos ou queremos. Se você aprender a escolher seus pertences adequadamente, ficará apenas com o volume que cabe perfeitamente na sua casa, não importa o tamanho que ela tenha. Esta é a verdadeira mágica da organização. Pode parecer inacreditável, porém o método de só manter o que traz alegria tem esse nível de precisão. É por isso que você precisa começar desfazendo-se de coisas. Feito isso, torna-se fácil decidir onde cada objeto deve ficar, pois seus pertences terão sido reduzidos a 1/3, ou até mesmo a 1/4. Por outro lado, se você começar a organizar sem ter feito o descarte do excesso previamente, sofrerá o efeito rebote. Falo por experiência própria. Como eu já disse antes, sou obcecada por organização desde criança. Mas só descobri a importância do descarte na adolescência. Antes disso, eu passava os dias analisando o conteúdo de gavetas e armários, e deslocando as coisas alguns centímetros, tentando encontrar a disposição ideal. O que aconteceria se eu deslocasse esta caixa para cá e se eu retirasse esta divisória? Onde quer que eu estivesse, fechava os olhos e imaginava uma nova disposição para um ambiente, como se tudo fosse um quebra-cabeça. Eu tinha a impressão de que a organização era uma espécie de gincana intelectual com o objetivo de ver quanto eu conseguia fazer caber num espaço por meio de uma arrumação racional. Se houvesse um vão entre dois móveis, eu encaixava ali um monte de objetos, e ficava exultante quando o espaço era preenchido. Em algum momento dessa trajetória, passei a ver meus pertences, e até minha casa, como adversários que precisavam ser derrotados, e eu vivia em permanente estado de competição. Arrumação. Busque o máximo de simplicidade. Quando comecei a trabalhar nesta área, acreditava que deveria apresentar soluções de organização miraculosas para demonstrar minha habilidade, soluções inteligentes, daquelas que vemos em revistas, como um conjunto de prateleiras que se encaixam perfeitamente num espaço minúsculo, que ninguém mais pensaria em aproveitar. Eu achava que essa era a única forma de satisfazer meus clientes, mas, no fim das contas, descobri que essas ideias inteligentes quase nunca são viáveis. A título de exemplo, certa vez, quando ajudava uma cliente a organizar a casa, encontrei um suporte giratório que não estava sendo utilizado. Assim que o vi, tive a brilhante ideia de transformá-lo num organizador. Tive dificuldade para decidir como aproveitá-lo, pois era grande e volumoso, e foi então que a cliente mencionou que possuía muitos potes de molhos de salada e não conseguia mantê-los em ordem. Ela me mostrou um armário repleto deles. Peguei todos eles, e posicionei-os no suporte giratório, e foi lá. Eles couberam perfeitamente, e eu tinha uma unidade de organização com um visual bonito e sofisticado como o das lojas. Para alcançar um dos frascos de molho da parte de trás, era só girar o suporte. Muito prático. Minha cliente adorou, e tudo parecia perfeito. Mas não demorou muito para que eu percebesse meu equívoco. Na aula seguinte, fui verificar a cozinha. De modo geral, estava arrumada, mas, quando abri o armário onde ficavam os molhos de salada, ele estava uma bagunça. Quando indaguei o motivo, ela explicou que toda vez que girava o suporte os frascos tombavam. Além disso, como eram muitos, ela apoiava alguns na beirada, impedindo que o suporte girasse. A conclusão é que eu fiquei tão preocupada em aproveitar o suporte giratório na organização, que não parei para pensar no tipo de coisa que estava guardando, frascos que escorregam e tombam com facilidade. Quando refleti melhor, me dei conta de que ninguém precisa acessar com frequência o que está guardado na parte de trás do armário, portanto não havia necessidade de usar um suporte giratório. Além disso, formas circulares ocupam muito espaço e geram desperdício da área de arrumação, portanto não são bons acessórios para a organização. Depois de ter chegado a essa conclusão, retirei o suporte e posicionei os frascos numa caixa quadrada que, embora simples e convencional, era bem mais prática. Após esta experiência percebi que quanto mais simples o método de organização, melhor. É inútil bolar estratégias complicadas. A maioria das pessoas tem consciência de que a origem da bagunça é o excesso. Mas por que temos mais do que precisamos?
Em geral porque não sabemos exatamente quantas coisas possuímos, e isso acontece porque nossos métodos de organização são complexos demais ou inexistentes. A habilidade de evitar o excesso depende da habilidade de simplificar a organização. O segredo de um ambiente organizado é buscar a simplicidade máxima na organização, de tal modo que baste uma olhadela para que a pessoa consiga ver o que tem. Há uma razão para que eu diga simplicidade máxima. É impossível se lembrar da existência de todos os objetos que possuímos, por mais que simplifiquemos os métodos de organização. Em minha casa, onde trabalhei arduamente para otimizar a organização, às vezes encontro um objeto dentro de um armário ou de uma gaveta do qual havia me esquecido completamente. Se minha organização fosse mais complexa e setorizada, tenho certeza de que muitos outros itens estariam relegados ao esquecimento e mofando na escuridão. Não espalhe suas coisas pela casa, como minha ideia de organização gira em torno da simplicidade, sugiro que você guarde todos os objetos do mesmo tipo no mesmo lugar, e não espalhe suas coisas pela casa. Você pode classificar os seus pertences por tipo de objeto, ou por pessoa. É fácil de entender esse critério, se compararmos uma pessoa que mora sozinha com alguém que vive com a família. Quando se mora sozinho, ou não se tem que dividir o quarto com ninguém, é bem mais simples organizar, basta designar um local para guardar cada tipo de objeto. Você pode estabelecer um número determinado de categorias seguindo as que usamos para a seleção e o descarte. Comece com as roupas, depois passe para os livros, papéis, kimono e, por fim, recordações e itens de valor sentimental. Depois disso, decida o que irá manter, e guarde os itens de cada categoria em seu lugar próprio. Você pode até ampliar o número de categorias. Em vez de classificar os itens em tipos detalhados, use semelhanças genéricas, como coisas que são movidas à eletricidade, cama, mesa e banho, segundo o seu próprio critério, e escolha um lugar para cada categoria. É muito mais fácil achar as coisas dessa forma, do que se você separar os objetos por frequência de uso, por exemplo. Neste momento, você já deve ter feito a seleção do que guardar. Como esse processo inclui analisar os seus pertences um a um, não será complicado avaliar quais objetos devem ficar juntos e qual o local apropriado para guardá-los. Se você mora com outras pessoas, defina previamente o espaço de cada integrante. Você pode, por exemplo, designar um canto separado para você, um para seu cônjuge e um para seu filho, e guardar as coisas de cada um em seu local específico. Isso é tudo. O importante é designar somente um lugar por pessoa, se possível. Em outras palavras, a organização deve estar concentrada em um único local. Se você espalhar as coisas pela casa, em pouco tempo ela ficará bagunçada. Concentrar os pertences de cada pessoa em um só lugar é o modo mais eficaz de manter tudo arrumado. Uma cliente certa vez me pediu que a ajudasse a organizar as coisas de sua filha de 3 anos. Quando visitei a casa, vi que as coisas da menina ficavam distribuídas pela casa toda. Roupas no quarto, brinquedos na sala, livros em outro cômodo. Seguindo os princípios básicos de seleção e arrumação, juntamos tudo na sala, e a instruí a selecionar os itens de que mais gostava. Para minha surpresa, ela cumpriu a missão direitinho. E depois arrumamos espaço em seu quarto, para guardar todos os seus pertences. Ela ficou muito feliz, e a casa ganhou outra cara. E a menina me mostrou que até uma criança de 3 anos é capaz de organizar. Ter seu próprio espaço vai deixá-lo mais feliz. Assim que você toma consciência de que é seu, quer mantê-lo arrumado. Se não for viável cada um ter um cômodo para si, sei que é sempre possível ter, ao menos, um espaço. Em geral, os clientes que não eram muito hábeis para organizar tiveram mães que arrumavam seus quartos ou nunca possuíram um espaço só deles. É comum que essas pessoas, depois de adultas, tenham o hábito de guardar suas roupas no armário dos filhos, seus livros na estante do companheiro, e assim por diante. Todo mundo precisa de um santuário particular. Sei que é tentador começar a organizar a casa pelos ambientes comuns a todos, a despensa, o banheiro, a sala de estar. Mas, por favor, deixe-os para depois. Primeiro selecione apenas as suas coisas. Escolha o que deseja manter, e guarde no seu espaço.
Ao fazê-lo, você aprenderá o básico sobre colocar a casa inteira em ordem. Esqueça a ideia de ter o que mais usa sempre à mão. Quando uma cliente de 50 anos terminou de selecionar e guardar as próprias coisas, partimos para os pertences de seu marido. Ela explicou que ele gostava de ter tudo à mão, fosse o controle remoto ou um livro. Ao examinar o ambiente em que viviam, percebi que as coisas do marido estavam distribuídas por todos os cômodos da casa. Havia uma pequena estante para seus livros ao lado do banheiro, um lugar para suas pastas no hall de entrada, e um gaveteiro para meias e cuecas perto da banheira. Sempre insisto que as coisas fiquem concentradas num único lugar, portanto disse à cliente que, a partir daquele momento, as meias, cuecas e pastas dele deveriam ser guardadas no armário. Ela ficou um tanto ansiosa, e comentou: "Mas ele gosta de ter as coisas onde as usa? E se ficar chateado?" É bastante comum definir o local onde as coisas ficam guardadas tomando por base a facilidade para acessá-las, porém essa estratégia é uma armadilha fatal. A origem da bagunça é a incapacidade de recolocar as coisas em seus devidos lugares, portanto a organização deve simplificar o ato de guardá-las, e não de pegá-las. Quando queremos pegar um objeto, temos um objetivo em mente, e em geral não nos incomodamos com o esforço necessário para apanhá-lo, a não ser que isso requeira um trabalho enorme. Bagunçamos a casa, porque não conseguimos guardar as coisas, ou porque não definimos um lugar para elas. Se não damos atenção a esse ponto fundamental, tendemos a estabelecer um sistema que resultará em desordem. Pode não parecer, mas a ideia de que é mais conveniente manter tudo ao alcance das mãos é totalmente equivocada. Muitas pessoas planejam a organização priorizando os ambientes onde há maior movimentação, mas porque você acha que há mais circulação de gente em alguns cômodos do que em outros. Em quase todos os casos isso não é determinado pelo que a pessoa faz ao longo do dia, e sim pelo lugar onde guarda as coisas. Quando adotamos esse método, acreditamos que acondicionamos os objetos de maneira que acompanhe nosso comportamento, mas inconscientemente, ajustamos nosso comportamento com base no local onde as coisas estão guardadas. Seguir esse esquema de circulação nos leva a distribuir os pontos de armazenamento pela casa toda, e isso aumenta as chances de acumularmos mais coisas e nos esquecermos do que já temos. A não ser que você more numa mansão, não deve levar mais do que 20 segundos para andar de uma extremidade à outra de sua casa. Então será realmente necessário se preocupar em ter todas as coisas à mão? Não há motivo para complicar. Defina onde guardar cada coisa, e seus problemas de arrumação estarão solucionados. Guarde todas as coisas semelhantes no mesmo lugar, ou em locais próximos. Não há motivo para considerar a frequência do uso para definir os espaços. Alguns livros sobre organização apresentam métodos complexos que classificam os objetos em 6 categorias. Os que são usados diariamente, a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano e menos de uma vez por ano. Sou a única a achar absurdo dividir minhas gavetas em 6 compartimentos. Uso no máximo 2 categorias para isso. Coisas que uso frequentemente, e coisas que uso pouco. E só. Nunca empilhe as coisas. A chave é a arrumação vertical. Algumas pessoas têm o hábito de empilhar as coisas, quer se trate de livros, papéis ou roupas. Mas isso é um grande desperdício. No que diz respeito à arrumação, o ideal é guardar na vertical, mantendo as coisas em pé. Sou especialmente obcecada com isso. Sempre que possível, armazeno tudo na vertical, incluindo roupas, que dobro e disponho em gavetas, uma ao lado da outra, e não em cima da outra, e meias calças, que enrolo e coloco em caixas. O mesmo vale para o material de escritório. Caixas de grampos, borrachas, canetas. Arrumo as coisas na vertical e evito empilhá-las por 2 motivos. Primeiro porque, quando fazemos pilhas, aumentamos as chances de acumular coisas, mesmo sem perceber. Mas quando os objetos são postos na vertical, qualquer acréscimo ocupa espaço, e percebemos claramente quando estamos começando a ter coisas em excesso. O outro motivo é o seguinte: é difícil ter acesso aos itens que ficam na parte de baixo da pilha. Se suas roupas estiverem colocadas umas sobre as outras, as que ficarem lá embaixo serão espremidas. Sem falar que elas acabam caindo no esquecimento, e vão sendo cada vez menos usadas.
Por conta disso, vamos perdendo o interesse nelas, ainda que estejam em boas condições e sejam do nosso agrado. Isso se aplica também aos papéis e documentos. Assim que um é colocado no topo da pilha, o anterior se afasta de nossa lembrança um pouco mais, até que seja esquecido por completo. Por todas essas razões, é que indico que se arrume tudo na vertical, sempre que possível. Faça o teste. Só de fazer isso você já terá mais consciência do volume de itens que juntava naquele monte. A arrumação na vertical pode ser aplicada a qualquer tipo de objeto. É comum a geladeira ficar bagunçada, mas as coisas no seu interior podem ser organizadas rapidamente se forem colocadas em pé, para ajudá-lo a visualizar o que estou dizendo. Eu adoro cenouras. Guardo as minhas em pé, nos suportes para a lata na porta da geladeira. Não há necessidade de ter artigos especiais para organização, o mundo está cheio de produtos que ajudam na organização. Divisórias ajustáveis, aramados que podem ser pendurados no varão do armário, prateleiras estreitas que cabem em espaços reduzidos. Você encontra itens assim em diversas lojas, a preços bastante variados. É claro que eu já experimentei praticamente todos os modelos, dos mais simples aos mais exóticos. Hoje não uso nenhum. Os artigos que tenho em casa são gaveteiros para roupas e acessórios, um gaveteiro de papelão, que uso desde o ensino fundamental, e uma cesta de vime para toalhas, e só. E todos ficam dentro do armário embutido. Além disso, há prateleiras na cozinha, e no banheiro, e uma sapateira no hall de entrada. Não preciso de estante, porque guardo meus livros e papéis em uma das prateleiras da sapateira. Os únicos itens de organização de que você realmente precisa são gavetas e caixas, não é preciso ter nada de especial ou sofisticado. Muitos clientes ficam esperando ansiosos que eu revele alguma dica secreta. Mas adianto logo. Não há necessidade de comprar separadores nem qualquer outro acessório. Você pode usar o que já tem em casa para fazer a arrumação. Meu recurso preferido é a caixa de sapatos, que é prática, versátil e gratuita. Ela se destaca em todos os meus 5 critérios: tamanho, material, durabilidade, facilidade de uso e beleza. Sim, algumas caixas são incrivelmente bonitas. A caixa de sapato tem infinitas utilidades. Costumo usá-las para guardar meias e meias calças dentro das gavetas, a altura é perfeita para colocá-las em pé e enroladas. Também servem para armazenar frascos de shampoo, condicionador, sabonetes, detergente e outros produtos de limpeza. Na cozinha, podemos usá-las para reunir gêneros alimentícios, além de sacos de lixo, panos de prato, etc. Também as aproveito para guardar outros itens, que não uso com tanta frequência, colocando-as numa prateleira alta. Esta solução extremamente simples faz muito sucesso com meus clientes. A tampa da caixa é rasa e serve como bandeja, podendo ser colocada no armário como suporte para óleos, azeite e condimentos, e para manter o piso do armário limpo e livre de gordura. Ao contrário do que acontece quando se usam certos forros para prateleiras, as tampas não deslizam e podem ser facilmente substituídas quando ficam sujas. As tampas também são ótimas para serem colocadas no fundo da gaveta de talheres da cozinha, pois evita que eles deslizem de maneira barulhenta sempre que se abrir e fechar a gaveta. É claro que existem vários outros tipos de caixa que podem ser úteis na organização. As mais firmes dão ótimas divisórias de gavetas e são perfeitas para guardar canetas, lápis e acessórios de escritório. Além disso, potes de plástico para alimentos podem acondicionar pequenos itens de cozinha. A verdade é que qualquer caixa reta ou outro recipiente irá servir, desde que seja do tamanho adequado. Caixas de eletrodomésticos, em geral, são grandes demais para funcionar como separadores, além de serem muito feias. Por favor, livre-se delas. Sempre que encontrar caixas bonitas, quando estiver limpando e selecionando seus pertences, coloque-as num único lugar, até que esteja pronto para começar a guardar as coisas. Depois que tiver organizado toda a casa, jogue fora as que sobrarem. Nunca as guarde por achar que um dia poderá vir a usá-las. Não recomendo o uso de recipientes circulares, em forma de coração, ou em formato irregular, pois geralmente desperdiçam espaço.
Contudo, se uma caixa em particular comover você, aí é diferente. Desfazer-se dela, ou guardá-la sem uso seria uma pena, portanto siga sua intuição, e aproveite-a na organização. Você pode, por exemplo, colocar a caixa numa gaveta, para guardar acessórios de cabelo, kit de costura ou algodão para remover maquiagem. Crie suas próprias combinações entre caixas e itens, quando estiver arrumando a casa. O melhor método é experimentar, e se divertir no processo. Quando os clientes usam o que já têm em casa, sempre acham que têm exatamente o que precisam para arrumar suas coisas, sem necessidade de sair, para adquirir produtos específicos para a organização. Não que não haja inúmeros artigos interessantes à venda, mas o que importa neste momento é colocar sua casa em ordem o mais rápido possível, e de preferência não enchê-la de ainda mais coisas. Se realmente fizer questão, espere até ter completado todo o processo, e então procure as peças que realmente lhe agradem. O melhor lugar para guardar uma bolsa é dentro de outra. Guardar bolsas é um desafio para muita gente. Afinal, as que não estão em uso, costumam ficar vazias e não podem ser dobradas, o que é um enorme desperdício de espaço. Durante anos busquei um método que fosse prático e eficiente. Decidida a encontrar uma solução, comecei a experimentar. Primeiro, resolvi preencher as bolsas com pequenas peças de roupa fora de estação. No verão, coloquei cachecóis e luvas dentro delas, e no inverno, roupas de banho. Não só as bolsas mantinham a forma, como me proporcionavam o dobro de espaço de arrumação. Fiquei satisfeita por ter encontrado uma solução que parecia matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas um ano depois já tinha abandonado essa ideia. Embora ela parecesse boa na teoria, na prática, ter de retirar as peças de roupa lá de dentro toda vez que queria usar uma bolsa era um problema, e, depois de retiradas, as peças ficavam bagunçadas no armário. Obviamente, não desisti. Continuei buscando o recheio perfeito. A ideia seguinte foi colocar as peças de roupa numa sacolinha de pano, e depois colocá-la dentro da bolsa. A bolsa manteria a forma, e seria fácil remover a sacolinha quando eu precisasse usar a bolsa. Fiquei feliz por encontrar outra solução inovadora. Mas este método, como o anterior, tinha uma desvantagem. Como não dava para ver as peças dentro da sacolinha, eu sempre esquecia de tirá-las de dentro das bolsas, quando a estação correspondente chegava. As peças ficavam num estado lamentável. Apesar de já estar adotando a estratégia de manter roupas fora de estação à vista, acabei acreditando que me lembraria daquilo que não podia ver. Ledo engano. Esvaziei as bolsinhas de pano, e libertei os objetos que estavam guardados nelas, mas as bolsas que elas tinham ajudado a ficar firmes agora, estavam murchas e precisavam de um novo recheio para manter a forma. Mas eu não queria preenchê-las com outras coisas das quais me esqueceria. Sem saber o que fazer, resolvi colocar uma bolsa dentro da outra até encontrar a solução. Surpreendentemente, isso se revelou a solução ideal. Desta forma, reduzia a metade o espaço necessário para arrumação, e conseguia saber qual era o conteúdo de cada uma, pois era só deixar as alças para fora. O segredo é juntar bolsas do mesmo tipo num mesmo conjunto, por exemplo, bolsas do mesmo material, como couro ou lona, ou então que servem para as mesmas ocasiões, como festas e casamentos. Separá-las dessa maneira significa que você só precisa pegar um dos conjuntos quando precisar de determinada bolsa. Tenha em mente, porém, que não se deve agrupar bolsas demais. A regra que adoto é guardar no máximo 2 bolsas dentro de uma outra, e certificar-me de que é possível ver as que estão lá dentro. No caso das bolsas totem e ecobags, que ficam bem reduzidas no tamanho, recomendo guardar todas dentro de uma delas. Forme conjuntos de acordo com material, tamanho e frequência de uso, sempre lembrando-se de deixar as alças à vista. Se a bolsa de fora tiver vindo em um saco protetor, guarde todo o conjunto dentro dele. Disponha esses conjuntos no armário de modo que fiquem à vista. Encontrar as combinações certas, quando uma bolsa cabe perfeitamente dentro da outra, é um processo divertido. Parece que estamos brincando de montar um quebra-cabeça. Esvazie sua bolsa todos os dias a objetos dos quais você precisa diariamente, como a carteira, o documento do carro, o celular, etc.
Por isso, algumas pessoas não veem sentido em retirar tais objetos da bolsa ao chegar em casa, pois irão usá-los novamente no dia seguinte. Mas pensar assim é um erro. A finalidade de uma bolsa é transportar suas coisas quando você está fora de casa. Elas carregam um peso danado no dia a dia e merecem algum descanso. E isso vai fazer com que elas permaneçam em bom estado por mais tempo. Caso não desenvolva o hábito de esvaziar sua bolsa diariamente, é provável que acabe deixando algo dentro dela quando for usar outra e, sem perceber, acabará esquecendo o que ficou em cada uma. Se você procurar o protetor labial, a caneta ou o prendedor de cabelo na bolsa que está usando e não achar, acabará comprando outro. Os itens que mais encontro nas bolsas de minhas clientes são lenços de papel, moedas, recibos amassados e chicletes. Existe um perigo real de que itens realmente importantes, como blocos com anotações e documentos, também sejam esquecidos. Ou seja, é muito importante esvaziar a bolsa todos os dias. Não é trabalhoso como parece, você só precisa ter um lugar para guardar o conteúdo. Em uma caixa, coloque o crachá da empresa, o vale transporte e outros itens importantes na vertical. Qualquer caixa serve, mas se não conseguir encontrar uma do tamanho certo, use uma caixa de sapatos. Mas escolha uma de que você realmente goste. Os melhores lugares para guardá-la são em cima de um gaveteiro, numa gaveta ou no armário. Se conseguir colocá-la próxima ao local onde você guarda suas bolsas, será perfeito. Se vez ou outra você não puder esvaziar a bolsa, tudo bem. Às vezes, chego em casa tarde da noite, e não me dou o trabalho de fazer isso, porque sei que vou usar a bolsa de novo bem cedo na manhã seguinte. O que importa é criar um ambiente em que sua bolsa possa descansar, pois você designou um local específico para guardar tudo o que costuma carregar dentro dela. Tudo para dentro do armário. Se você tem armários embutidos em casa, deve guardar a maioria de seus pertences dentro deles. Em geral, eles são largos e profundos, podendo armazenar vários tipos de coisas. O método básico de arrumação é o seguinte. Primeiro, como regra geral, itens pouco usados devem ser guardados no local de mais difícil acesso. Isso inclui enfeites de Natal, equipamentos para fazer trilhas ou qualquer outro item que seja usado apenas em algumas épocas do ano. Objetos grandes que não caibam numa estante, como álbuns de casamento, podem ficar no mesmo lugar. Mas não os acondicione em caixas de papelão, coloque-os em pé, como se fosse um livro. Se não fizer assim, é provável que não o veja novamente. Roupas para o dia a dia devem ser guardadas no armário, bem dobradas, dentro das gavetas. Há pessoas que guardam as roupas em caixas de plástico transparentes. Não recomendo isso, pois retirá-las da caixa é trabalhoso e pode resultar em bagunça. O melhor lugar para as roupas de cama é a prateleira de cima do armário, onde ficam menos expostas à umidade e poeira. A parte de baixo pode ser usada para guardar aparelhos elétricos que não estejam em uso, como ventiladores e umidificadores de ar. O ideal é usar o armário para armazenar todos os organizadores. Você pode achar impossível fazer tudo caber ali dentro, mas, se seguir o método com Marie, separando todos os seus pertences minuciosamente e descartando parte deles, conseguirá com facilidade. Mantenha o banheiro e a cozinha livres quanto os frascos de shampoo e condicionador há no seu box. Às vezes, as mulheres mantêm produtos de várias marcas diferentes, para usar em dias alternados. Há também aquelas máscaras para tratamento semanal. Isso sem contar que, muitas vezes, outros membros da família têm os próprios produtos. O resultado é um banheiro repleto de frascos nojentos. Se você os deixa espalhados no chão do box ou na borda da banheira, eles acabam ficando viscosos. Para evitar que isso aconteça, algumas pessoas usam cestinhos de metal ou de plástico para condicionar os produtos, mas essa também não é a melhor solução. Esses cestinhos também precisam ser limpos, especialmente se você os deixa no chão. Certa vez comprei um cesto de arame grande, o suficiente para acomodar tudo o que minha família usava durante o banho. No início, eu o secava todos os dias, depois a cada 3 dias, uma vez por semana, até que simplesmente parei de secá-lo. Um dia notei que o frasco de shampoo estava avermelhado e pegajoso na base, e vi que o cesto estava cheio de limo.
Limpei da melhor maneira que pude, mas logo joguei-o no lixo. O banheiro é o lugar mais úmido da casa, o que faz dele o menos adequado para guardar seja o que for. Não há necessidade de deixar expostos sabonetes e shampoos que não estão em uso, principalmente porque o calor e a umidade afetam sua qualidade. Assim, minha proposta é deixar o estoque, ou os produtos que não usa diariamente, longe do banheiro ou do chuveiro. É mais rápido e mais fácil limpar o box sem esse monte de coisas juntando limo. O mesmo vale para a área da pia da cozinha. Você deixa as esponjas e os detergentes em cima dela. Guardo os meus embaixo da pia. O segredo é se assegurar de que a esponja esteja inteiramente seca. Muitas pessoas têm um porta-esponja preso por ventosas na pia ou na parede acima dela. Se é o seu caso, sugiro que o remova imediatamente. A esponja jamais ficará seca se toda vez que você abrir a torneira espirrar água nela, e logo estará cheirando mal. Para evitar que isso aconteça, esprema a esponja com força após cada uso e pendure-a para secar. Você pode prendê-la com um pregador no local onde pendura o pano de prato ou no puxador do armário da cozinha. Eu prefiro colocá-las do lado fora, no varal. Aliás, deixo não apenas as esponjas, como também tábuas de carne, pratos e vasilhas na varanda para secar. A luz do sol é um excelente desinfetante, e minha cozinha sempre aparenta limpeza, porque não tem escorredor de louça. Coloco toda a louça lavada numa grande bacia e deixo na varanda para secar. Dependendo do clima e do lugar onde você mora, esta pode ser uma boa opção para você também. Onde você guarda óleo, sal, pimenta, molhos e outros condimentos. Há quem os guarde ao lado do fogão para tê-los à mão. Se você faz isso, resgate-os agora mesmo. A bancada é feita para preparar alimentos, não para armazenar produtos. Os espaços que ficam perto do fogão estão sujeitos a esbirros de comida e óleo, e os frascos de condimentos guardados ali ficam pegajosos de gordura. Além disso, eles dificultam a limpeza, resultando numa cozinha sempre coberta por uma camada de gordura. Guarde esses produtos dentro de uma gaveta ou de um armário próximo, mas não expostos. Enfeite seu armário com seus objetos favoritos, por favor, não abra isso, é uma frase que ouço com frequência. Normalmente, meus clientes têm uma gaveta, uma caixa ou um armário que não querem que eu veja. Todos temos coisas que consideramos importantes e que queremos esconder dos outros. Os itens mais comuns são pôsteres de ídolos pop e outras recordações de artistas, além de livros e recortes relacionados a gostos pessoais. Tudo isso costuma estar no fundo do armário ou dentro de alguma caixa. É uma pena, pois seu quarto deveria ser o local onde você pode apreciar as coisas que lhe falam ao coração. Então, se gosta de algo, não o esconda. Transforme seu espaço de arrumação num local onde pode ter privacidade e viver momentos prazerosos. Use seus tesouros para decorar o fundo do armário ou a parte de dentro da porta. Você pode decorar o guarda-roupa com o que desejar, seja secreto ou não. Pôsteres, fotografias, enfeites, o que quiser, não há limites para isso. Ninguém vai criticá-lo, pois o espaço é seu e você tem o direito de fazer dele o que quiser. Ele é seu paraíso particular, logo, personalize-o ao máximo. Desembrulhe e tire a etiqueta de roupas novas na hora. Uma das coisas que me impressionam, quando ajudo clientes na organização, é a quantidade de objetos que eles mantêm na embalagem. No caso de comida e de artigos de higiene é compreensível, mas o que dizer de roupas guardadas na gaveta ainda na embalagem? Dessa forma elas ocupam mais espaço e têm mais chances de serem esquecidas. Meu pai gostava de acumular meias. Toda vez que ia ao supermercado, comprava meias de cor cinza ou preta, para combinar com os ternos, e as guardava na gaveta sem retirá-las da embalagem. Sempre achei que esse hábito fosse exclusividade do meu pai, porém descobri que muita gente faz o mesmo. O estoque costuma ser de artigos que as pessoas usam com frequência, em geral meias calças e roupas íntimas. A quantidade tende a ser bem superior à real necessidade. Fiquei espantada ao constatar que essas pessoas compram novas peças sem sequer terem desembrulhado as que compraram anteriormente. Uma vez, encontrei 82 pares de meias na casa de um cliente. Ainda na embalagem, enchiam uma caixa plástica grande.
Quando adquirimos algo novo, é mais fácil jogar na gaveta sem desembrulhar, e talvez haja um prazer especial em abri-lo na primeira vez que vamos usá-lo. Mas a única diferença entre os objetos embrulhados na sua gaveta e os que estão na loja é o lugar onde estão guardados. As pessoas acreditam que economizam dinheiro quando compram em liquidações, mas acho que acontece exatamente o contrário. Se você compra porque está barato, acaba levando coisas de que não precisa e que muitas vezes nem chega a usar. Por outro lado, se só adquirir os produtos na hora que precisar, comprará menos e os manterá mais novos e em melhores condições. Por isso, controle o impulso de fazer estoques. Compre apenas aquilo de que de fato necessita, tire-o da embalagem imediatamente e guarde o item que as pessoas mais costumam deixar na embalagem é a meia calça. Elas ocupam 25% menos espaço quando são retiradas da embalagem e enroladas da maneira que ensinei. A probabilidade de virem a ser usadas também aumenta, porque o acesso a elas fica facilitado. Também não entendo por que as pessoas guardam roupas com a etiqueta. Costumo encontrar muitas peças ainda com o preço pendurado nas casas dos meus clientes. As chances de essas peças serem esquecidas no armário são enormes. Durante muito tempo tentei entender o que as tornava invisíveis. Acabei percebendo que, quando estão na loja, as roupas têm certa formalidade e frieza. Quando vão para o nosso guarda-roupa com a etiqueta, elas mantêm essa característica impessoal. Acredito que as roupas das lojas são produtos, enquanto as de casa são pertences pessoais. Peças que conservam a etiqueta ainda não se tornaram suas, portanto não lhe pertencem e são menos notadas. Há quem resista a retirar o preço, porque poderão vendê-las, se não as usarem. Ora, isso é uma contradição. Se você vai comprar roupas, escolha-as com a intenção de acolhê-las em casa e usá-las. Muita gente também mantém a etiqueta, para poder trocar na loja caso a peça não vista bem, mas essas pessoas se esquecem de que o prazo de troca não dura para sempre. Então meu conselho é: chegue em casa e prove a roupa. Se lhe caiu bem, e não tem nenhum defeito, retire a etiqueta imediatamente, e guarde-a no armário. Para que suas roupas façam a transição de produtos para bens pessoais, você precisa cortar o cordão umbilical, que as liga à loja. Atenção ao excesso de informação visual. Depois que terminam meu curso, alguns clientes entram no que chamo de nível avançado de organização. Eles necessitam de ainda mais conforto do que conseguiram depois de eliminar o excesso de coisas. À primeira vista, a casa é tão arrumada que não aparenta precisar da minha ajuda. Porém, uma inspeção mais minuciosa revela o grande problema. Uma cliente de 30 e poucos anos morava com o marido e a filha de 6 anos. Não tinha dificuldade de se desfazer das coisas, e gabava-se de ter se livrado de 200 livros e 32 sacos de objetos logo depois da primeira aula. Ela dava cursos de montagem de arranjos florais em casa e recebia visitas com frequência, por isso procurava manter tudo em ordem para não se envergonhar ao receber convidados inesperados. Os pertences da família estavam sempre perfeitamente guardados, e o piso brilhava. As amigas se perguntavam como conseguia ser tão organizada, mas ela ainda estava insatisfeita. Sentia que precisava dar um passo além. Quando visitei a casa, abri os armários e entendi tudo. Apesar de arrumado, o ambiente estava cheio de poluição visual. Nas caixas organizadoras e nas embalagens dos produtos havia tantos desenhos, palavras e cores que pareciam saltar em cima de mim. Aquela sobrecarga de informações estava deixando o ambiente barulhento. Quando vemos palavras escritas, nosso cérebro as recebe como informação a ser decifrada, e isso cria agitação mental. Aprendi com a experiência que espaços que são barulhentos, apesar de aparentemente arrumados, em geral estão transbordando de informações desnecessárias. Então, comece removendo os adesivos e rótulos dos artigos que usa para organizar suas coisas. Isso é tão importante quanto remover as etiquetas das roupas novas, para lhes dar as boas-vindas. Retire o plástico que cobre as embalagens. Espaços que estão fora de vista também fazem parte da casa. Ao eliminar o excesso de informação visual, você deixa o ambiente mais tranquilo e confortável. A diferença é tão impressionante que seria uma pena não tentar.
valorize o que você tem. Um dos deveres de casa que dou aos meus clientes é que procurem valorizar o que possuem. Por exemplo, ao pendurar as roupas depois de um dia de trabalho, eu os incentivo a dizer: agradeço por ter me aquecido o dia inteiro. Ou então, ao tirar os acessórios, sugiro que digam: agradeço por terem me embelezado. Expresse gratidão por todos os objetos que o ajudaram ao longo do dia. Se acha difícil fazer isso todos os dias, pelo menos faça-o sempre que puder. Frequentemente tomamos conhecimento de atletas que cuidam de seu equipamento com carinho, tratando quase como se fosse sagrado. Acredito que, de alguma forma, eles captam o poder desses objetos. Se tratássemos os utensílios do nosso dia a dia, seja o computador, a bolsa ou o celular, com a mesma reverência com que os atletas tratam seu equipamento, teríamos um enorme ganho. Ainda que não tomemos consciência disso, nossos pertences trabalham duro por nós, desempenhando seus respectivos papéis todos os dias para nos ajudar. Da mesma forma que gostamos de chegar em casa e relaxar, nossas coisas suspiram de alívio ao voltar para o lugar a que pertencem. Dá para notar a diferença. Quando tratamos nossos pertences com gratidão, eles duram mais e se tornam mais vibrantes. Cuidar das nossas coisas com carinho é a melhor forma de motivá-las a nos ajudar. Por essa razão, de vez em quando me questiono se a maneira como as organizo está deixando-as felizes. Afinal de contas, arrumar é a arte sagrada de escolher um lar para os meus pertences. Capítulo 5. A mágica da organização transforma sua vida. Coloque a casa em ordem e descubra o que realmente quer fazer. A primeira tarefa oficial que recebi na educação infantil foi organizar. Lembro-me desse dia como se fosse hoje. Todos torceram para serem designados, para alimentar os animais da escola, ou regar as plantas, mas quando a professora perguntou quem queria ser o responsável pela organização da sala de aula, ninguém além de mim levantou a mão. Como você já leu os capítulos anteriores, deve imaginar que eu passava os dias felizes da vida organizando a sala, os armários e as prateleiras. Quando conto essa história, as pessoas costumam dizer: você é muito sortuda por ter descoberto o que queria fazer tão cedo. Na verdade, só recentemente compreendi meu gosto pela organização. Nunca havia me dado conta de que esse era um traço importante para mim. Eu havia esquecido da felicidade que sentia ao ficar responsável pela arrumação na época da escola. 15 anos depois, essa lembrança me veio à cabeça enquanto arrumava meu quarto. Foi então que tomei consciência de que tinha interesse nessa área desde a infância. Procure se lembrar da época da escola e das coisas que gostava de fazer. Talvez você gostasse de desenhar, de cuidar dos animais, de escrever. Seja o que for, são grandes as chances de que tenha alguma coisa a ver com o que você faz atualmente. Em essência, as coisas de que gostamos não mudam com o passar do tempo. Colocar a casa em ordem é uma excelente forma de descobrir quais são nossas paixões. Uma das minhas clientes era minha amiga desde a época da faculdade. Logo que se formou, foi trabalhar numa grande empresa de TI. Quando ajudei a organizar a sua casa, ela enfim descobriu o que realmente amava fazer. Ao terminar a arrumação, ela olhou para a estante e percebeu que só tinham ficado os livros sobre bem-estar social. Os livros que havia comprado para aperfeiçoar suas habilidades administrativas após entrar no mercado de trabalho tinham sido descartados. Olhando para aquilo, lembrou-se do serviço voluntário de babá, que fizera muitos anos antes, e percebeu que desejava contribuir para a construção de uma sociedade em que as mães pudessem trabalhar sem se preocupar com os filhos. Tomando consciência de sua paixão pela primeira vez, dedicou o ano seguinte a estudar serviço social, depois pediu demissão e abriu uma empresa de serviços de babá. Quando coloquei a casa em ordem, descobri o que queria fazer de verdade. Ouço estas palavras com incrível frequência. Para a maioria dos meus clientes, a experiência de organizar o lar resulta num envolvimento maior com seu trabalho. Alguns abrem o próprio negócio, outros mudam de emprego, e ainda há os que aprofundam o interesse na profissão. Muitos deles também ficam mais envolvidos com a casa e a família. A consciência daquilo que amam aumenta, o que resulta numa vida muito mais estimulante.
Embora possamos conhecer a nós mesmos refletindo sobre nossas características e ouvindo o que as pessoas pensam de nós, acredito que a melhor ferramenta de autoconhecimento é a organização de nossas coisas. Afinal, nossos pertences descrevem com precisão o histórico das decisões que tomamos na vida. Organizar é um modo de fazer um inventário que nos faz ver aquilo de que realmente gostamos. O efeito mágico da organização transforma a vida radicalmente. Até hoje, eu achava que era importante fazer coisas que acrescentassem algo à minha vida, então frequentei cursos e estudei para aumentar meus conhecimentos. No entanto, por intermédio do seu curso sobre como organizar minha casa, compreendi que desapegar é mais importante do que acrescentar. Este comentário foi feito por uma cliente de 30 e poucos anos, que adorava estudar e tinha uma vasta rede de contatos. Sua vida mudou radicalmente depois do curso. Sua principal dificuldade foi abrir mão da imensa quantidade de cadernos, onde fazia anotações sobre aulas e de apostilas que acumulara ao longo do tempo. Quando finalmente conseguiu se livrar deles, sentiu um peso saindo de suas costas. Após se desfazer de quase 500 livros, que pretendia ler algum dia, conscientizou-se de que recebia informações novas todos os dias. Ao jogar fora uma quantidade gigantesca de cartões de visita, as pessoas que desejava encontrar começaram a lhe telefonar. Um dia ela comentou: para mudar de vida, organizar é muito mais eficiente do que o Feng Shui. Ela deixou o emprego e conseguiu realizar seu sonho, que era publicar um livro. A organização transforma radicalmente a vida, isso é 100% válido para qualquer pessoa. O impacto desse efeito, que apelidei de a mágica da arrumação, é fenomenal. Ainda hoje fico impressionada ao ver a grande reviravolta que meus clientes dão depois do curso. A jovem que acabei de mencionar tinha sido desorganizada a vida inteira. Quando sua mãe viu o quarto dela livre da bagunça, ficou tão impressionada que se inscreveu no meu curso também. Embora se considerasse organizada, a visão do quarto da filha a convenceu do contrário. O descarte passou a fazer parte de sua rotina, e ela aguardava ansiosa as oportunidades de se desfazer das coisas. Antes, eu era muito insegura, vivia pensando que precisava mudar. Mas agora estou feliz por ser quem eu sou. Ao estabelecer um padrão claro para avaliar meus pertences, adquiri muita confiança em mim mesma, disse ela. De fato, um dos efeitos mágicos da organização é a segurança que adquirimos em relação à nossa capacidade de decisão. Para organizar é necessário segurar cada item nas mãos, indagar se ele lhe dá alegria e, com base nisso, decidir se irá mantê-lo ou não. Ao repetir esse processo centenas, milhares de vezes, aperfeiçoamos naturalmente essa habilidade. Quem não consegue tomar decisões em geral, não tem confiança em si próprio. Sei disso por experiência própria. O que me salvou foi a organização. Adquira confiança por meio da mágica da organização. Cheguei à conclusão de que minha paixão pela organização foi motivada pelo desejo de reconhecimento dos meus pais e pelo complexo que tinha em relação à minha mãe. Sendo a filha do meio de 3 irmãos, não recebi muita atenção a partir dos 3 anos de idade. É claro que meus pais não faziam de propósito, mas eu não conseguia deixar de me sentir espremida entre meu irmão mais velho e minha irmã caçula. Como já contei, meu interesse pelas tarefas domésticas e pela organização começou quando eu tinha 5 anos. Acredito que, do meu jeito, eu estava tentando não causar problemas para meus pais, que claramente estavam ocupados com meus irmãos. Entendi muito cedo a necessidade de evitar depender de quem quer que fosse, mas queria que eles me notassem e me elogiassem. Desde criança, era eu quem colocava o despertador para acordar todo mundo em casa. Não gostava de contar com ninguém, desconfiava de todos e tinha dificuldade de expressar meus sentimentos. Como passava a maior parte do tempo sozinha, fazendo arrumações, não é difícil concluir que eu não era muito extrovertida. Ainda hoje prefiro fazer as coisas desacompanhada, inclusive viajar e fazer compras. É algo natural para mim. Minha dificuldade de me relacionar e criar vínculos fez com que eu me apegasse exageradamente às coisas. Acho que justamente porque não me sentia à vontade para demonstrar minhas fraquezas e minhas emoções, meu quarto e meus pertences eram muito valiosos para mim. Ali eu não tinha de fingir nem precisava esconder nada.
Foram os bens materiais e a minha casa que me ensinaram sobre o amor e a segurança. Confesso que às vezes ainda me sinto insegura e inadequada. Tenho, contudo, confiança no meu ambiente. Quando se trata dos meus pertences, das roupas que visto e da casa em que moro, sou confiante e profundamente grata. Hoje estou rodeada apenas por aquilo que realmente amo, sejam coisas ou pessoas, pois aprendi a selecionar somente o que é especial. Meu objetivo é fazer com que pessoas, como eu, compreendam quanta força podem receber do ambiente em que vivem. É por isso que dedico meu tempo ensinando-as a organizar suas casas. Apego ao passado ou ansiedade com o futuro. Descarte tudo o que não lhe dá alegria. Se você tentou aplicar esse método pelo menos um pouco, já entendeu que não é tão difícil identificar as coisas que inspiram felicidade. Assim que as toca, você sabe a resposta. A dificuldade está em decidir o que descartar. Encontramos todo tipo de desculpa para não nos desfazermos dos objetos, como não usei este pote este ano, mas acho que ele pode ser útil em algum momento, ou eu adorava este colar. Foi meu namorado que me deu. Mas, quando realmente nos aprofundamos nas razões que nos levam a não conseguir desapegar, descobrimos que elas resumem-se a duas: apego ao passado ou medo do futuro. Durante o processo de seleção, se encontrar algo que não lhe traz alegria mais, que você não consiga descartar, pare um momento e reflita. Estou tendo dificuldade em me livrar disto por apego ao passado, ou por temer o futuro? Repita a pergunta sempre que essa situação surgir. Com o tempo, a relação que você tem com seus pertences vai seguir um padrão, que se enquadrará em uma dessas três categorias: apego ao passado, desejo de estabilidade no futuro, ou a combinação de ambos. É importante entender o seu padrão, porque ele é uma expressão dos valores que norteiam sua vida. A decisão sobre que objetos você quer manter é, na realidade, uma definição sobre que tipo de vida deseja viver. O apego ao passado e o medo do futuro governam não só o modo como você escolhe seus pertences, mas também como você se relaciona com as pessoas e o trabalho. Uma mulher muito ansiosa quanto ao futuro tende a escolher um namorado mais, porque ele lhe dá a sensação de segurança do que por amor. Da mesma forma, ela prefere o emprego numa empresa que ofereça mais estabilidade, mesmo que não goste muito do trabalho. Por outro lado, uma mulher com forte apego ao passado não consegue voltar a se relacionar, porque não esquece o ex-namorado que a deixou. Ela também é fechada para testar novos métodos, já que o atual funcionou razoavelmente até o momento. Quando um desses padrões de pensamento atrapalha o descarte, não conseguimos enxergar o que realmente desejamos. Não temos certeza do que nos satisfaz, nem do que buscamos. A consequência disso é que consumimos mais e ficamos soterrados em bens materiais. A melhor maneira de descobrir o que queremos de verdade é nos livrando daquilo que não queremos. Todo esse processo pode ser doloroso. Ele nos força a confrontar nossas imperfeições e inadequações e a encarar as escolhas erradas que fizemos no passado. Várias vezes, ao avaliar minhas coisas, senti uma certa vergonha. As roupas que comprei na adolescência para parecer mais velha, embora não me caíssem bem, as bolsas que comprei, porque gostei quando vi na vitrine, mas que não tinham a minha cara, e nunca usei, e por aí vai. As coisas que possuímos são reais, existem aqui e agora, como resultado de escolhas do passado. É um erro ignorá-las, ou descartá-las, como forma de negá-las. Somente quando encaramos nossos pertences, um a um, e experimentamos os sentimentos que provocam, é que podemos definir nossa relação com eles. Há 3 maneiras possíveis de lidar com nossos pertences: encará-los agora, algum dia, ou evitá-los até a morte. A escolha é sua. Acredito piamente que é bem melhor encará-los agora. Se reconhecermos o apego ao passado e o medo do futuro ao analisar com sinceridade nossas coisas, conseguiremos enxergar o que é realmente importante. E isso vai nos ajudar a identificar nossos valores e a reduzir a dificuldade de tomar decisões. Se nos lançarmos com entusiasmo nesse movimento sem deixar que os receios nos travem, poderemos conquistar muito mais. Assim, quanto mais cedo confrontarmos o passado, melhor. Se pretende colocar a casa em ordem, comece agora.
Aprenda que você pode viver sem assim, que se lançam para valer na organização, as pessoas enchem sacos e mais sacos de lixo com objetos para jogar fora, ou doar. O recorde até agora pertence a um casal que encheu 200 sacos, isso sem contar com os objetos grandes demais, que não couberam dentro deles. A quantidade média descartada por uma só pessoa chega facilmente a 30 sacos de lixo de 45 litros, no caso de uma família de 3 integrantes, cerca de 70 sacos. Apesar desses números exorbitantes, meus clientes não sentem falta de nada no dia a dia. E a razão é bem clara. Desfazer-se de coisas que não dão alegria não provoca efeitos colaterais. Tudo o que fica é a certeza de que estavam cercados de coisas desnecessárias. Não estou dizendo que meus clientes nunca se arrependeram de se desfazer de algo. Longe disso. É natural que aconteça algumas vezes ao longo do processo de organização, porém não se deixe afetar por isso. Seja prático. E se você precisar de um documento que jogou fora? Bem, para começo de conversa, você já sabe que não tem mais aquele documento, porque reduziu consideravelmente a quantidade de papel, portanto o estresse envolvido na procura não irá existir. Então mude o foco e comece a pensar no que fazer. Encontrada a solução, haja. Não fique lamentando nem sofrendo. Na maioria das vezes, o problema é menor e bem mais fácil de resolver do que imaginávamos. Mesmo quando se arrependem de uma escolha, meus clientes não se queixam. Tendo desenvolvido uma nova postura ao longo do processo, eles não culpam ninguém pelos seus erros. Sabem que decidiram com base em suas convicções, portanto assumem seus atos, mesmo quando se enganam. Selecionar e descartar seus pertences é um processo contínuo de tomada de decisões baseadas nos próprios valores. O ato de descartar aprimora a capacidade de decidir. Não é uma pena perder a oportunidade de aperfeiçoar essa habilidade apenas para acumular coisas? Quando vou à casa dos clientes, nunca jogo nada fora. Esse trabalho é deles. Se eu escolhesse em seu lugar, não haveria sentido em organizar a casa. É o ato de analisar peça a peça que muda nossa mentalidade. Você cumprimenta sua casa? A primeira coisa que faço ao visitar um cliente é saudar a casa. Ajoelho-me no chão, no centro da casa, e dirijo-me a ela mentalmente. Apresento-me e peço que me ajude a criar um ambiente onde aquela família possa ser mais feliz. É um ritual silencioso, que leva apenas 2 minutos, mas arranca olhares de espanto. Dei início a este ritual inspirada pelas regras de etiqueta de adoração dos santuários shintoístas. Não me recordo exatamente quando comecei, porém acredito que o fiz ao constatar a tensão e a expectativa que pairam no ar quando um cliente abre a porta, que tornam a atmosfera semelhante à de um recinto sagrado. Quando me visto para trabalhar, não uso roupas esportivas nem informais. Escolho um vestido e um blazer. De vez em quando coloco um avental. Alguns clientes temem que eu possa estragar minha roupa, mas não me preocupo com isso. Estar bem arrumada é meu jeito de demonstrar respeito pela casa e por seu conteúdo. Acredito que a organização é uma celebração, uma despedida especial das coisas que deixarão o local, portanto, tenho que estar vestida à altura da ocasião. Essa postura acelera o processo e elimina as dúvidas, fazendo tudo fluir com tranquilidade. Sinto como se a casa me dissesse como ela deseja ser organizada. Talvez você não acredite que é capaz de fazer isso, achando que só um profissional pode ouvir o que o ambiente diz. Mas, na verdade, o dono é quem melhor consegue entender o que seu lar está dizendo. À medida que as aulas avançam, os clientes começam a ver claramente o que devem descartar e qual o lugar natural das coisas, e então a organização prossegue de forma bem mais rápida. Existe uma estratégia que aprofunda essa comunicação. Cumprimente sua casa sempre que entrar nela. Esta é a primeira lição que dou aos meus clientes. Assim como cumprimenta seus familiares e seus animais de estimação, faça o mesmo com a casa quando chegar da rua. Se esquecer ao passar pela porta, logo que lembrar, diga: agradeço por me dar abrigo. Se ficar constrangido de falar em voz alta, não há problema em dizer apenas mentalmente. Se fizer isso constantemente, vai começar a captar o prazer de sua casa, como se fosse uma brisa suave. Estabeleça um diálogo com ela durante a organização.
Sei que pode parecer difícil colocar isso em prática, mas vale a pena tentar. Organizar, em essência, deveria ter como objetivo restaurar o equilíbrio entre as pessoas, seus pertences e a casa onde moram. Métodos tradicionais de organização, todavia, tendem a colocar o foco unicamente na relação entre as pessoas e seus objetos, sem prestar atenção à residência. Eu, no entanto, tenho plena consciência do papel que a casa desempenha no bem-estar de seus ocupantes. Ela está sempre lá, esperando você voltar para casa e pronta para lhe oferecer abrigo e proteção. Você não encontrará ninguém mais generoso e acolhedor. Organizar a casa é sua oportunidade de expressar gratidão por ela e por tudo o que ela faz por você. Seus objetos querem ajudar você. Todos os dias visito casas e analiso seu conteúdo. Os objetos e o modo como estão organizados nunca são iguais, porém há uma coisa que todos eles têm em comum: o desejo de serem úteis a você. Se pararmos para pensar no que nos liga às coisas que possuímos, ficaremos impressionados. Imagine uma camiseta, por exemplo. Ainda que seja produzida em uma fábrica junto com centenas de outras iguais, aquela camiseta em particular, que você comprou e levou para casa num dia específico, é única. O destino que nos conduziu a cada um dos nossos pertences é tão precioso e sagrado quanto o que nos conectou às pessoas que fazem parte de nossa vida. Existe um motivo para cada objeto ter chegado até você. Tudo o que você possui quer lhe ser útil. Ainda que você jogue o objeto fora ou o queime, sua energia permanecerá. Assim, ao descartar algo, não suspire e diga: puxa, nunca usei isto, ou desculpe-me por nunca ter vestido você. Em vez disso, despeça-se com alegria, com palavras como: agradeço por ter me encontrado, ou desejo que faça uma bela jornada daqui em diante. O espaço onde você mora afeta seu corpo. Muitos clientes comentam que perderam peso depois que terminaram o processo de organização. É um fenômeno estranho. Quando reduzimos o volume de objetos que possuímos e fazemos uma desintoxicação na casa, ocorre um efeito detox no corpo também. Quando passamos um dia trabalhando duro na arrumação da casa, eliminando tudo que é desnecessário, o corpo reage como se tivesse passado por um breve jejum. Isso pode resultar em diarreia ou no surgimento de espinhas. Não há nada de errado nisso, o corpo apenas está se livrando de toxinas que acumulamos ao longo de anos e logo voltará ao normal, e às vezes ficará até melhor. É claro que não posso afirmar que você vai perder peso ou ficar com a pele mais bonita, mas isso não chega a ser totalmente falso. Não posso mostrar fotografias do antes e depois dos clientes, mas testemunhei mudanças incríveis na aparência de muitos deles. Ficaram mais esbeltos, e o olhar ganhou mais brilho. Quando comecei a trabalhar, fiquei intrigada com esse fato. No entanto, acabei compreendendo que isso não tem nada de estranho. Vejo da seguinte forma: quando organizamos a casa, o ar que circula nela fica mais limpo e fresco, mas a sujeira aparece mais, portanto, fazemos faxina mais vezes. Como eliminamos a bagunça, fica bem mais fácil limpar, logo fazemos com mais frequência. O ar mais puro no ambiente faz bem à pele. Fazer faxina envolve gasto calórico, o que leva ao emagrecimento e a uma melhor forma. E quando o ambiente está em ordem, ganhamos tempo para fazer as coisas que realmente nos dão prazer. Entendo, contudo, que a principal razão que leva a organização da casa a ter esse efeito é que, por intermédio desse processo, as pessoas passam a conhecer o contentamento. Inúmeros clientes relataram que seu desejo de adquirir bens materiais diminuiu. No passado, nunca ficavam satisfeitos e sempre queriam coisas novas. Depois de selecionar e manter somente o que adoravam, passaram a sentir que tinham tudo de que precisavam. Acumulamos coisas pelo mesmo motivo que comemos, para satisfazer um desejo. Comprar por impulso, comer e beber em excesso, são tentativas de aliviar o estresse. Observando meus clientes, verifiquei que, ao se desfazerem do excesso de roupas, perdem volume no abdômen. Quando descartam livros e documentos, raciocinam com mais clareza. Quando reduzem o número de cosméticos e organizam a bancada da pia, a pele fica mais iluminada e macia. Embora não haja uma base científica para esta teoria, é interessante ver que a parte do corpo que reage corresponde exatamente à área que foi colocada em ordem.
Não é maravilhoso que a organização possa aumentar sua beleza e contribuir para que você tenha um corpo mais saudável e elegante? A organização aumenta a sorte. Devido à popularidade do Feng Shui, muitos me perguntam se organizar a casa lhes trará sorte. É esse desejo que desperta o interesse de muitos pela arrumação. Não sou especialista, mas estudei o básico como parte da minha pesquisa sobre como organizar os ambientes, e costumo aplicar alguns conceitos da sabedoria do Feng Shui. Quando coloco roupas na gaveta, por exemplo, eu as arrumo de acordo com a cor, formando um degradê, das mais claras para as mais escuras. A ordem certa é posicionar as roupas mais claras na parte da frente da gaveta, e avançar gradualmente para as cores mais escuras até o fundo. Não sei se isso traz sorte ou não, mas quando as roupas são arrumadas dessa forma, é muito agradável de se olhar. Por algum motivo, visualizar as roupas mais claras na frente tem um efeito calmante. Se o ambiente ficou mais confortável depois da organização, você não diria que sua sorte melhorou? Os conceitos que norteiam o Feng Shui são as forças opostas do Yin e Yang, bem como os 5 elementos: metal, madeira, água, fogo e terra. O princípio básico é que tudo tem sua própria energia e cada coisa deve ser tratada de acordo com suas características específicas, o que me parece perfeitamente natural. Essa filosofia, na verdade, consiste em viver em consonância com as regras da natureza, e o objetivo do meu método de organização é exatamente o mesmo. Para mim, o real propósito da organização é viver no estado mais natural possível. Não considero natural guardar coisas que não me trazem alegria. Ao colocar a casa em ordem, passamos a ficar cercados apenas daquilo que realmente nos importa. Se isso é sorte, estou convencida de que esta é a melhor maneira de atraí-la. Como identificar o que é realmente valioso? Às vezes, quando um cliente conclui o processo de seleção, pego alguns itens da pilha do que será mantido e pergunto novamente: esta camiseta, este suéter, eles realmente lhe dão alegria? Com um olhar de espanto, o cliente responde: como você sabia? São exatamente as coisas que estava em dúvida se deveria manter ou não. Eu sei porque observo os clientes enquanto estão escolhendo, a forma como seguram a peça, o brilho nos olhos ao tocá-la, a velocidade com que decidem. Quando é algo que lhes dá alegria, a decisão costuma ser instantânea, seguram a peça com delicadeza, e os olhos faiscam. A reação é claramente diferente quando estão na dúvida. Inclinam a cabeça, franzem o senho, apertam os lábios. Após refletir por alguns instantes, jogam a peça na pilha, do que será mantido com certa hesitação. A alegria se manifesta no corpo, e esses sinais físicos não me escapam. Para ser sincera, consigo perceber quando uma peça de roupa está na pilha errada mesmo sem acompanhar a arrumação. Antes de visitar a casa, dou uma aula sobre o método com Marie. Então, quando vou conhecer o local pessoalmente, a pessoa já deu início à arrumação. Uma de minhas melhores alunas já havia descartado 50 sacos de lixo quando fui à sua casa pela primeira vez. Orgulhosa, abriu as gavetas e o armário e disse: não há mais nada para tirar daqui. O quarto estava muito diferente do que eu tinha visto nas fotos que ela me mostrara. O suéter que estava largado sobre a cômoda agora estava dobrado cuidadosamente e guardado, e os vestidos que estavam apinhados no varão do armário estavam bem espaçados. Ainda assim, peguei uma jaqueta de couro marrom e uma camisa bege. Não havia nada nelas que as diferenciasse das demais peças. Ambas estavam em bom estado e pareciam já ter sido usadas. Estas peças realmente lhe dão alegria? Indaguei. A expressão em seu rosto mudou na hora. Adorei o modelo dessa jaqueta, mas eu queria mesmo uma preta. Não tinha preta do meu tamanho, então resolvi comprar a marrom mesmo. E a camisa? Gostei tanto do modelo e do tecido que comprei 2. Usei uma delas até não poder mais, e aí, por algum motivo, não tive mais vontade de usar a outra. Eu nunca tinha visto como ela tratava essas peças nem sabia nada sobre as circunstâncias da compra. Tudo o que fiz foi observar atentamente as roupas penduradas no armário. Ao examinar as coisas de perto, aprendemos a discernir se são motivo de alegria para seu dono. Quando uma mulher está apaixonada, ela muda visivelmente, irradiando energia e vivacidade.
Da mesma forma, objetos que são tratados com carinho têm uma aura diferente. É por isso que basta dar uma olhada para saber se um objeto traz alegria de verdade. A emoção genuína da alegria está no corpo e nos pertences, logo não pode ser escondida. Estar rodeado de coisas que dão alegria traz felicidade. Todos têm coisas que adoram, das quais não imaginam se separar, ainda que os outros não compreendam por quê. Encontro coisas espantosas pelas quais meus clientes são apaixonados, um conjunto de dedoches com um olho só, um despertador enguiçado em forma de personagem de desenho animado, uma coleção de tocos de madeira desgastados pela maresia. Quando pergunto se essas coisas realmente inspiram alegria, a resposta é sempre um enfático sim. Não há como discutir com esse olhar confiante. Até porque eu mesma tenho uma peça dessas. O objeto do meu apego é uma camiseta velha com a estampa do Kikoru, um monstrinho verde-limão, que foi mascote de um evento sobre ecologia no Japão. Uso-a em casa, o tempo todo e não consigo me desfazer dela, mesmo que me ridicularizem. Costumo me vestir de forma bem feminina, mas abro uma exceção para ela. Tenho essa camisa há quase 10 anos. Mas como ainda está em perfeitas condições, não encontro nenhuma desculpa para descartá-la. Esse é o tipo de coisa a que você pode se apegar sem medo. Se você consegue afirmar sem hesitar gosto muito disto, não interessa o que os outros digam. Não sei se eu gostaria que alguém me visse com minha camiseta do Kikoru, mas eu a mantenho com convicção, pela alegria que me proporciona. Não consigo imaginar felicidade maior na vida do que estar cercada pelas coisas que adoro. Para alcançar esse estágio, tudo o que você tem a fazer é livrar-se daquilo que não lhe faz se sentir assim. Não existe forma mais simples de felicidade. Que outro nome se poderia dar ao efeito causado pela organização, que não mágica da arrumação? A vida começa de verdade, depois que se põe a casa em ordem. Embora este livro seja todo sobre organização, sei que organizar não é uma necessidade. Você não vai morrer se sua casa estiver bagunçada e, sinceramente, muita gente nem liga para isso. Essas pessoas jamais estariam com este livro nas mãos. Mas você está. Então seu desejo provavelmente é mudar sua situação atual, recomeçar, melhorar seu estilo de vida, ser mais feliz. Por esse motivo, asseguro-lhe que você irá conseguir. No momento em que escolheu este livro com a intenção de organizar sua casa, deu o primeiro passo. Se o leu até aqui, sabe o que precisa fazer agora. Se você acha que deve arrumar a casa, um pouco a cada dia, se acha que terá de fazer isso para o resto da vida, chegou a hora de despertar. Todo esse processo pode ser completado em pouco tempo, seguindo uma etapa depois da outra, sem muito intervalo entre elas. De vez em quando, dê uma olhada na casa novamente e faça novas sessões de descarte. E acabou. Dedique seu tempo e seu entusiasmo às coisas que lhe dão prazer. Estou convencida de que colocar a casa em ordem ajudará você a encontrar a missão que realmente toca seu coração. A vida começa depois que a casa está em ordem. Pós-fácil. Escrevi este livro porque queria compartilhar meu método com o maior número possível de pessoas. A emoção profunda que sinto ao dispensar coisas que cumpriram sua função, a felicidade intensa de descobrir o lugar perfeito para um objeto, e, acima de tudo, sentir o ar puro e fresco, que preenche um ambiente que acabou de ser colocado em ordem, são coisas que transformam um dia comum, sem nenhum acontecimento especial, em um dia esplendoroso. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que me deram apoio para escrever este livro, já que tudo que sei fazer é organizar, Sr. Takahashi, da Sunmark Publishing, minha família, meus pertences, minha casa. Torço para que, por intermédio da mágica da arrumação, mais pessoas possam experimentar a alegria e a satisfação de viver cercadas apenas pelas coisas que amam. Marie Kondo, com Mari. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.